Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, como é que estão? Sejam bem-vindos para essa live. Hoje eu vou falar sobre boa noite. Hoje eu vou falar sobre o tratamento, escolha medicamentosa para tratamento de insônia, tá? As principais medicações, tá? As primeiras escolhas, né, em relação a tratamento de insônia. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando, uma boa noite. Eu sei que a maioria já me conhece, mas eu acho importante me apresentar. Sou o Dr. Yuri Ismael, sou médico, psiquiatra, psicanalista, trabalho aqui em Caxias do Sul, onde é meu consultório, mas atendo a partir de 2020, né, que foi permitida a telemedicina no país, então desde 2020 atendo no Brasil inteiro, de forma online. O objetivo da live, que como já falei muitas vezes, é poder falar sobre as questões de saúde mental, divulgar saúde mental, falar a respeito dos principais temas, das doenças mais prevalentes, falar um pouco sobre psicoterapia, psicanálise, falar para o público leigo, público geral, mas também muitos colegas da área que eu sei que me seguem, que me mandam muitas perguntas. Falo também para colegas psicólogos também que também fazem parte da minha audiência. Então, falo para dois públicos, né? O público leigo e o público também que trabalha com saúde mental. Sejam bem-vindos todos, novamente. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui falando sobre esses assuntos com vocês aqui. E realmente está sendo bem interessante essa forma assim, de poder estar em contato com o público que me assiste. Uma coisa que eu ia falar para vocês, assim, façam perguntas, eu gosto bastante dessa questão de poder ter uma interação maior durante a live. Nós vamos ficar aqui em mais ou menos uns 45 minutos. O que eu puder responder, eu respondo. Sei que sempre fica bastante coisa que a gente não consegue dar conta aqui, mas depois me mandem no direct, que a gente me mandem pelo inbox ali, que eu vou respondendo o que eu puder, tá? Então vamos lá, né? Antes da gente... já tô vendo que o pessoal tá mandando bastante pergunta, né? Então, antes da gente pensar, né, eu queria falar algumas coisas no geral, assim, né? Em relação ao sono, né? Por que o sono é importante na nossa vida, né? E por que ele tem o potencial, assim, de bagunçar muita coisa, de causar muito problema em relação principalmente às questões de saúde mental, né? Eu fiz algum material aqui, eu vou baixando o olho para me lembrar, para poder falar coisas mais completas para vocês, assim, tá? Então, o sono, as funções do sono, vamos lá, né? Ele é importante no processo de maturação, né, do sistema nervoso central, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, por isso que é importante a criança, o bebê dormir bem, né, ter rotina, né? Então, ele faz o processo de amadurecimento do nosso cérebro, ele tem a ver com uma boa
relação com o sono, tá? Então, um dos processos, uma das funções do sono é essa, né? A formação e a maturação do sistema nervoso central, né? Ele faz a reposição de neurotransmissores. Então, muito que eu falo aqui em relação aos antidepressivos, né? Serotonina, noradrenalina, GABA, tudo isso tem a ver também com o sono, que é durante o sono que esses neurotransmissores de alguma forma são repostos, tá bem? Regulação gênica, né? Os processos genéticos de formação de enzimas através dos nossos genes, isso tudo também tem a ver com o sono. Então, vocês vão vendo como é complexa a questão do sono e do dormir bem, né? Remodelagem da sinapse, dos receptores do sistema nervoso central, a regulação emocional, né? Ou seja, tu conseguir ter o humor mais estável, mais tranquilo, né? A questão, por exemplo, da consolidação da memória, né? Tudo que a gente vai, vamos dizer assim, recebendo de informação, de momentos que a gente vai vivendo ao longo do nosso dia, isso vai se de informação, de conhecimento, isso vai se consolidar durante o sono. Então, isso é interessante assim, da gente pensar que às vezes estuda e não dorme bem e no outro dia não se lembra, né? Então, é importante essa questão do sono, principalmente quando a gente pensa, tem que fazer uma prova, alguma coisa assim. Não adianta ficar a noite inteira acordado estudando e no outro dia tá mal e aí chega na hora da prova e não consegue, né? Então, a questão da memória, ela tá muito ligada à questão do sono também, como uma forma de consolidar a memória, tá? O sono normal, então, ele está organizado em ciclos, né? São ciclos bem organizados e que a gente diz assim que é a arquitetura do sono. Então, por isso que a gente fala muitas vezes que algumas medicações alteram a arquitetura do sono e outras medicações não alteram a arquitetura do sono, né? Então, de forma geral, a arquitetura do sono seriam esses ciclos, né? Que são 2 ciclos, né? Do sono sincronizado e o sono não sincronizado. O sono sincronizado é o sono não REM e o sono sincronizado é o sono REM, tá? Eu não vou entrar em muito... Isso é uma parte muito técnica, acredito que não é interessante para a gente falar agora, fui mais assim para explicar. O que é insônia? Eu acho que é importante, né? Nem todo mundo que está aqui estuda isso, então muita gente é leiga no assunto, apesar de, enfim, acaba tendo muita informação por aí, né? Mas assim, o que é insônia, então, né? Insônia é uma dificuldade para iniciar o sono, tá? Uma dificuldade para se manter dormindo, uma dificuldade para, vamos dizer assim, se manter dormindo, despertar cedo demais, tá bem? E o sono não restaurador ou de má qualidade. Então, assim, dificuldade para iniciar dormindo. Geralmente, em torno assim, de 20 minutos, as pessoas dormem um sono com arquitetura normal, né? E aí, quando acontece isso de ficar horas e não conseguir dormir, isso a gente já pode caracterizar como uma insônia inicial, né? A mesma coisa assim, acorda durante a noite e demora muito tempo para voltar a dormir, sabe? É normal a gente acordar durante a noite. Muita gente tem o hábito de acordar, ir no banheiro, né? Então, enfim. Então, isso de acordar durante a noite é normal, tá? O que é anormal, o que não é esperado, vamos dizer assim, é eu acordar muitas vezes, que chega a atrapalhar a questão do sono, né? Ou, por exemplo, acordar e depois levar muito tempo para voltar a dormir. Então, são 2 características que a gente leva em conta quando a gente vai pensar na questão da insônia. A mesma coisa é acordar cedo demais. E aqui também, quando a gente vai pensar nessas questões de como que a gente vai pensar essas questões da insônia, se a dificuldade é para iniciar o sono, se a dificuldade é acordar cedo demais e depois não conseguir voltar a dormir,
depende muito da escolha da medicação, vamos dizer assim. Né? Algumas pessoas têm mais a dificuldade de iniciar o sono, mas depois que dorme bem a noite inteira. Outras pessoas têm a dificuldade acontece de, por exemplo, acordar lá pelas 4 horas da manhã e aí não consegue retornar a dormir, né? Ficam acordados até a hora de despertar. Então, isso é importante a gente pensar no momento que for escolher a medicação, né, que a gente vai receitar para o nosso paciente. E qual é a consequência da insônia, né? A insônia, quem sofre, começa a sofrer de insônia, ela leva uma questão a perda de qualidade de vida importante, assim, né? Quem sofre disso sabe, né? No outro dia a pessoa está muito fadigada, muito cansada, sofre de mal-estar, né? Irritabilidade, falta de energia, de motivação, de iniciativa, sonolência diurna. E aqui leva um problema, né? Porque como não dorme bem, no outro dia está cansado, né? No outro dia tá sonolento, e aí a pessoa começa a tomar o quê? Café, né? Aí começa a tomar café. Só que o café tem uma característica que ele leva muito tempo para sair do organismo, né? Então, a pessoa vai tomando café ao longo do dia, toma uma xícara de manhã, uma xícara de tarde, uma xícara de noite. Quando chega na hora de dormir, está com uma concentração de cafeína super elevada, né? Porque não conseguiu eliminar o café que foi tomando durante o dia. E aí chega de noite e não dorme bem. E aí vira um ciclo, né? Vicioso, vamos dizer assim. Não dorme bem, no outro dia está sonolento, toma muito café, e assim, isso é uma das causas de insônia que a gente observa, assim, também, né? O uso de substâncias energéticas, né? Não só café, mas chá verde, essas coisas assim, energéticos, refrigerante. Então, uma das coisas quando a gente vai pensar também na questão de tratamento de insônia é nos hábitos, né? Ou seja, na higiene do sono. E uma das coisas que a gente sempre tem que avaliar é se a pessoa está utilizando substâncias que podem atrapalhar o sono. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é o café, né? Então, toma muito estimulante durante o dia. Aqui no Rio Grande do Sul, muita gente toma chimarrão, que também tem as xantinas, isso também atrapalha a questão do sono. Então, acontece de tomar muito estimulante durante o dia, chega na hora da noite e não consegue dormir, né? E tem sonolência no outro dia, né? Alteração de atenção, de concentração, alteração de memória, sabendo que o sono é importante na consolidação da memória, então isso também vai atrapalhar na memória, né? Distúrbios de humor, irritabilidade, tanto que a privação de sono pode desencadear crises como hipomania, mania, né? Uma série de questões de transtornos mentais podem ser desencadeados por insônia, né? Ou piorar muito o quadro em função de insônia, né? Então, isso é uma das coisas da gente pensar em por que também estudar insônia, né? Uma coisa comum também que acontece com quem tem insônia é a preocupação na hora de dormir, né? Como a pessoa já sabe que é um sofrimento à noite, né? E acaba de ficar, vamos dizer assim, rodando na cama, girando de um lado para o outro, né, na cama e não conseguir dormir, isso acaba sendo um sofrimento e trazendo angústia em função disso, né? Então, muita gente que sofre de insônia acaba tendo esse medo, né, essa angústia em relação ao dormir, né? Então, isso é algo comum de acontecer, né? Propensão a erros ou acidentes de trabalho ou dirigir, né? Isso pode acontecer também em função da concentração, em função da fadiga, de estar cansado. Uma série de coisas podem acontecer em função de uma noite mal dormida ou de várias noites mal dormidas, né? Dor de cabeça, enfim, mal-estar geral, né? E por que então estudar insônia? Isso é um dado interessante, assim, de 30% a 50% de adultos que consultam em serviços de atenção básica sofrem de insônia. O que é atenção básica? Postinho de saúde, né? Então, de 30% a 50% das pessoas que são atendidos, adultos que são atendidos em postinhos de saúde, por exemplo, posto de saúde,
tendem a sofrer insônia, né? É um dado muito elevado. A questão do sono, do dormir bem, é uma coisa bem complicada, né? Por preocupação, por uma série de coisas. Então, isso é um dos motivos de se falar sobre insônia, né? É uma das queixas mais comuns, né, dos transtornos de sono. Pode ter outros transtornos de sono quando a gente vai pensar, né? Narcolepsia é um, né? Insônia. Narcolepsia é o contrário da insônia. A pessoa dorme demais ao longo do dia, né? Esses terrores noturnos, uma série de coisas. A insônia é um dos transtornos do sono, né? Existem outros, né? Escolhi pra gente falar esse porque é o mais importante, né? É o mais prevalente, né? Ele causa um grande impacto na qualidade de vida das pessoas, né? E eu acho que isso é inegável, né? Acho que todo mundo percebe isso, que uma noite mal dormida deixa a gente muito mal no outro dia, né? E quando isso se estende por várias noites, então tem um efeito bastante ruim, assim, né? Na nossa qualidade de vida, na nossa saúde mental, enfim, uma série de coisas ainda. Então vamos lá. O que é o tratamento medicamentoso, né? Eu falo muito aqui é uma das perguntas em relação nas caixinhas de perguntas, ali nos vídeos dos Reels ali. É uma das coisas que eu mais falo, nos assuntos mais prevalentes, assim, que as pessoas buscam, né? Que é os remédios para dormir, né? Então, o que a gente diz que é remédio para dormir, a gente dá um nome de hipnóticos, né? Hipnóticos são diferentes dos ansiolíticos. Isso é importante a gente falar, tá? Ansiolítico pode ser o antidepressivo, que são os tratamentos para ansiedade, e pode ser alguns tipos de benzodiazepínicos que também servem para tratar a ansiedade. Mas nem todo hipnótico, né, que seria o tratamento para insônia, que seriam as medicações que a gente usa para tratar insônia, nem todo hipnótico ele é ansiolítico. O que eu quero dizer assim? Nem todo remédio que tu vai usar para fazer a indução do sono, para alguém começar a dormir, ele vai tirar a ansiedade. Isso é importante da gente pensar, né? Então, tem algumas medicações que a gente usa, como o Rivotril, por exemplo, que é um super comum clonazepam, que as pessoas utilizam muitas vezes para tratamento de insônia, mas na verdade ele é uma medicação melhor para se utilizar como ansiolítico, né? Como para tratamento da ansiedade, para tratamento da síndrome do pânico, né? Então, os hipnóticos no geral levam a uma melhor qualidade do sono, né? Tanto de iniciar o sono como na manutenção do sono. Dentro dos hipnóticos, né, que seriam essas medicações que a gente utiliza para tratamento de insônia, a gente tem duas, vamos dizer assim, classes principais, né? Que seriam os hipnóticos benzodiazepínicos e os hipnóticos relacionados às drogas Z, como a gente diz, né? Os hipnóticos benzodiazepínicos, eles agem em GABA, né? O que é o GABA? O GABA é um neurotransmissor, né? Como eu falo muito aqui de serotonina, noradrenalina, né? Dopamina, como moléculas que agem nas sinapses do nosso sistema nervoso central. O GABA também é um neurotransmissor que age nessa sinapse. Só que o GABA, ele é o principal, vamos dizer assim, inibidor do sistema nervoso central, tá? O que quer dizer? Quando ele é ativado, ele inibe o nosso sistema nervoso central. Então, ele acalma o sistema nervoso central. Então, por isso que ele pode ser, os benzodiazepínicos, né? Podem ser usados como ansiolíticos e podem ser usados como hipnóticos, tá? Isso é importante a gente... Eu sei que é bem complicado, talvez quem é mais da área, já estuda isso, vai aproveitar melhor esse conteúdo que eu estou trazendo, mas mandem perguntas aí o que eu puder, eu vou ir respondendo para vocês, tá? Então, existem benzodiazepínicos, né, que funcionam para tratamento de insônia, né, que a gente poderia dizer que são hipnóticos benzodiazepínicos, e existem hipnóticos que não são benzodiazepínicos, que são as drogas Z, que a gente diz, né? Vamos lá, então. O que seriam os efeitos positivos desses hipnóticos benzodiazepínicos?
né, que são, né, vamos dizer assim, midazolam, lorazepam, triazolam, né, são alguns, estou dando os nomes genéricos aqui, mas são alguns dos benzodiazepínicos que a gente utiliza, né, como efeito hipnótico. O que quer dizer isso? Eles têm uma meia-vida curta, eles funcionam por pouco tempo no organismo, tá? Ao contrário, por exemplo, do clonazepam, que tem uma meia-vida longa. Meia-vida é o tempo que a medicação fica no organismo da gente. Quanto menor tempo esse benzodiazepínico ficar no organismo, melhor vai ser o efeito hipnótico, tá? Essa seria a relação. Quanto maior tempo o benzodiazepínico fica no organismo, a gente vai utilizar essa medicação mais para efeito ansiolítico, mais para transtorno de ansiedade, por exemplo, tá? Os efeitos positivos de se utilizar um hipnótico benzodiazepínico seriam: ele também funciona como ansiolítico. Então, vamos supor assim, alguém que está tendo insônia porque está muito ansioso, né, ou tem muita questão, ou já tem um transtorno de ansiedade, vamos dizer assim. Então, ele é uma medicação que vai ser útil tanto para o tratamento da insônia quanto para o tratamento da ansiedade. Então, esse é um dos benefícios, vamos dizer assim, de se utilizar uma medicação dessa classe na insônia, quando alguém tem insônia e algum tipo de transtorno de ansiedade junto. Tá? Ele funciona como relaxante muscular, muitas vezes. O que isso quer dizer? Sabe essas contraturas, essas dores no corpo, de quem já não está dormindo bem, de quem já tem problema de ansiedade? A ansiedade, ela leva a contratura muscular e leva a dores musculares, muitas vezes, né? Dor na cervical, dor no pescoço, enfim. Ele, de alguma forma, ele vai ajudar como relaxante muscular, então vai ajudar a dormir melhor e vai ajudar na questão das dores. Então, ele tem alguns benefícios, vamos dizer assim. Os malefícios, né, dos benzodiazepínicos. Ele tem mais tendência a uma sedação diurna, ou seja, a pessoa acorda e fica mais tempo durante o dia com sonos. Como a gente diz assim, fica com uma ressaca do remédio, né? Leva algumas horas até que a pessoa consiga acordar realmente, despertar realmente e sair do efeito da medicação. Isso é uma das características, o benzodiazepínico tem essa característica, tá? Ele tem a característica também da amnésia anterorretrógrada, ou seja, aquela amnésia de curto prazo, tá? A memória de curto prazo, né? Isso é uma das coisas bem comum relatada assim, de quem faz uso desse tipo de medicação. Esqueceu o que comeu ontem, esqueceu que tinha algum compromisso, esqueceu onde deixou a carteira, coisas pontuais, pequenas, que tendem a melhorar, né, com a suspensão da medicação. Então, tu começa a usar a medicação por algum tempo, e isso começa a aparecer, depois tu para com o remédio, a tendência é que isso melhore. Essa classe de medicação, desses hipnóticos, tanto os benzodiazepínicos, né, hipnóticos benzodiazepínicos, quanto as drogas Z, eles são indicados para tratamento até mais ou menos 30 dias, 60 dias. Eles não são, assim, via de regra, vamos dizer assim. Claro que tem casos de pessoas que utilizam isso por muito mais tempo. Mas, via de regra, vamos dizer assim, seriam utilizados para tratamento de insônia em curto prazo. 1 mês, 2 meses. Caso isso persista, a ideia sempre é se utilizar outros tipos de medicação, de outras classes medicamentosas que também servem para tratar a ansiedade, mas com menos efeitos colaterais a longo prazo, né? Por quê? Há uma característica desses tipos de medicação que é a característica de levar abuso da medicação à própria dependência química, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes as pessoas usam muitos anos, né? E quando vão parar não conseguem, né? Então, acaba que tem gente dizendo que não tá ouvindo, tá tudo certo com o áudio, gente? Dá um ok se estiverem ouvindo.
Tá, beleza. Vamos lá, então. Então, a questão desse tipo de medicação é essa, assim, né? O uso prolongado... Obrigado, gente. Valeu. O uso prolongado está associado, sim, tanto do abuso da medicação ou da própria dependência química, assim. O que isso quer dizer? Né? O que caracteriza a dependência química, né? Doses cada vez maiores da medicação são necessárias, tá, para atingir o mesmo efeito. Então, assim, tomava um comprimido, daqui a pouco tem que tomar um comprimido e meio, daqui a pouco tem que tomar 2 comprimidos, né? Então, isso é uma das características de dependência em relação a essas medicações. E tem já estudos que falam da questão, principalmente dos benzodiazepínicos, né? Que seriam o clonazepam, o diazepam, né? Essas medicações que são mais antigas, vamos dizer assim, dessa classe, associada a questões de Alzheimer, de algum tipo de demência, né? Então, seriam remédios para se utilizar pontualmente para algum tipo de transtorno quando for utilizado como ansiolítico, em curto prazo quando forem utilizados como hipnóticos, né? Uma coisa assim, eu estou falando isso como potencial de dependência ou de abuso, mas assim, são medicações, de alguma forma, medicações seguras, tá? Então, podem ser utilizadas, quando bem indicadas, acompanhadas, eu acho que é ótimo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa pega, começa a tomar e depois vai só renovando a receita. Isso é uma das coisas que eu sempre falo aqui, né? A pessoa começa o tratamento e só vai renovando receita, não volta mais para consulta. Então, isso é um dos problemas, tá? Gente, já estou terminando, já vou começar com as perguntas aí, que tem bastante já, né? E a outra classe, né? Fora os benzodiazepínicos, seriam as drogas Z, zolpidem, zopiclona, zaleplon, né? Que tem apenas um efeito hipnótico, né? Então, por exemplo, ele não tem aquele efeito de relaxante muscular, ele não tem efeito de ansiolítico, ele tem potencialmente, ele é usado pontualmente para início do sono. Tem alguns que tem, por exemplo, efeito prolongado, né? Então, aquela insônia que a pessoa acorda antes do horário e não consegue voltar a dormir, a gente pode utilizar esses tipos de medicação de efeito prolongado, né? Então, também tem o risco de dependência química, de abuso, mas essas drogas são mais seguras desse ponto de vista, né? Zolpidem, Zaleplon, então elas têm uma tendência menor de dar esse risco de abuso ou de dependência química. Mas, claro, que sempre quando utilizado de forma não acompanhada, né, isso pode sim ter uma tendência também a levar essas questões. Outras medicações que o pessoal já está me perguntando ali, né, que também podem ser usadas no transtorno, na insônia, né? Por exemplo, essas medicações de estabilizadores do humor, lítio, ácido valproico, pregabalina, topiramata, elas também dão sono. Claro que não tanto quanto as drogas Z, os hipnóticos benzodiazepínicos, mas, por exemplo, tu vai utilizar essas medicações na questão de transtorno bipolar, por exemplo, também vai ajudar a pessoa a dormir melhor, né? Antipsicóticos, que eu falo muito, né? A quetiapina, né? Então, assim, a pessoa não consegue dormir sem medicação, tá usando benzodiazepínico, não consegue largar do benzodiazepínico, a gente pode tentar trocar o benzodiazepínico para, por exemplo, uma dose baixa de quetiapina para poder utilizar, é mais seguro a longo prazo ficar se utilizando esse tipo de medicação. Alguém falou da clorpromazina, do Neosine, que é a levomepromazina. São medicações que também tem essa característica dormonídeo causa dependência, pode causar sim.
Pode causar, né, gente? A gente nunca diz assim, vai dar ou não vai, né? Na medicina, na saúde, enfim, né? Quando a gente fala de ser humano, nada é 100%, tá? Mas, assim, pode ser utilizado, só que são medicações mais antigas, a levomepromazina, que é o Neosine, a clorpromazina, são medicações mais antigas, né? E que tem uma tendência a dar mais efeitos colaterais, né? Uma das coisas que eu falei aqui, acho que foi numa dessas lives que eu falei sobre antipsicóticos, se eu não me engano, elas têm aquelas questões de discinesia tardia, de acatesia, síndromes extrapiramidais. Então a gente vai pensar no tratamento, medicamentoso pensando nos efeitos colaterais. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui. Muitas vezes a gente escolhe o remédio, claro, pela indicação, né? Tá indicado utilizar essa medicação, né? Mas muitas vezes em função do efeito colateral. Então, entre usar, por exemplo, um que tem menos efeito colateral, que seria um antipsicótico de segunda geração, como a quetiapina, e usar a clorpromazina ou levomepromazina, que é o Neosine, a gente escolheria um de segunda geração, como a quetiapina, que tem menos riscos de dar, por exemplo, acatesia, discinesia tardia, né, sintomas extrapiramidais, hiperprolactinemia. Então, é mais ou menos dessa forma, né? A questão também que a gente utiliza os antidepressivos, né? Então, aqui tem duas opções, né? Tem a trazodona, que é bastante utilizada, né? Que é o Donarem, muito utilizado para transtorno de insônia, por exemplo, né? Que é da mesma forma como eu falei ali. A pessoa está usando clonazepam, está usando um benzodiazepínico, o próprio zolpidem, não consegue parar com ele, está cada vez aumentando a dose. Então, já que a pessoa não consegue melhorar da insônia sem medicação, vamos utilizar uma droga, uma medicação que a longo prazo vai dar menos prejuízo. Entre elas, a gente pode escolher, assim como a quetiapina que eu falei para vocês em dose baixa, trazodona também em doses mais baixas, também é um bom tratamento para insônia a longo prazo, né? A mirtazapina, que alguém falou ali também, que também é um antidepressivo. Trazodona e mirtazapina também é um antidepressivo. Um excelente tratamento para insônia. E aí a gente pensa assim, já está com depressão, vamos dizer assim. E a pessoa está sofrendo de insônia. Então, nós vamos tratar duas coisas com uma medicação só, né? Então, a mirtazapina, né? Que é o que eu estou falando. Pode ser utilizada a mirtazapina, que vai dar sono, né? Ela realmente é boa para sono. E vai melhorar da depressão também. Ela é bastante utilizada em paciente geriátrico, né? Tem essa tendência assim de pouco efeito colateral, pouca interação medicamentosa. Geralmente, pacientes mais velhos, né? Quem tem uma questão da polifarmácia, toma um remédio para várias questões, então é uma boa medicação assim para pacientes geriátricos que sofrem de depressão e que têm insônia, né? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é a amitriptilina, né? A amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, bastante utilizado para tratamento de insônia, é uma medicação mais antiga, bem mais antiga, só que com muitos efeitos colaterais, né? Então, e ela tem uma questão, vamos dizer assim, relacionada a ganho de peso importante, né? E também é um potencial efeito cardiotóxico, como a gente diz assim. Então, é uma medicação que tem que ter mais cuidado para se utilizar. Certo, gente? Vamos ver as perguntas aqui, que tem muita gente perguntando aqui. Vamos lá. Fale dos remédios para insônia que não deixam resíduos no outro dia.
Todas essas medicações que eu falei para vocês, que seriam os hipnóticos, né? Tanto os benzodiazepínicos quanto os drogas Z, quando eles têm efeito curto, quando eles não são de longa duração, eles tendem a dar menos efeito residual no outro dia, né? Quando eles são, por exemplo, de efeito prolongado, e aí vale tanto para a droga C quanto para os benzodiazepínicos, né? Eles tendem a dar mais efeito residual. Então, também tem formas de tomar, por exemplo, tomar o remédio um pouco mais cedo, tomar uma dose menor, né? Então, isso tudo vai contribuir para que no outro dia não fique resíduo, tá? E vai muito do organismo, assim, também. Para alguns, a medicação entra melhor e para outros nem tanto. Então, teria que ir ajustando dose, vendo medicação, qual que fica melhor, né? Fale sobre o remédio para dormir que não causa ressaca no outro dia. O que eu vou dizer assim, a experiência, né? Mas aí vai de cada um, né? Mas assim, essas drogas Z que são, por exemplo, o Zolpidem sublingual, né? Que tem a tendência mais para pontual para o início do sono, tem uma tendência a dar menos ressaca no outro dia, né? Zolpidem sublingual. Uma das coisas assim também, Donarem, que não de efeito prolongado, também tem uma tendência a dar menos efeito residual, né? Benzodiazepínico, de forma geral, tem uma tendência a dar mais efeito residual, mais sonolência no outro dia. Quetiapina tem uma tendência a dar mais efeito no outro dia. Mas isso tudo depende muito do organismo, né? Faço uso de quetiapina 25mg, durmo super bem, mas o problema é acordar. Será que estou impregnando? Muito difícil, né? É uma medicação que não tem essa característica de impregnação como é com os antipsicóticos de primeira geração, assim, né? E muito menos nessa dose, assim. Então, é mais o efeito do remédio mesmo, como a gente está falando do efeito residual. Tentar tomar mais cedo, tentar diminuir a dose, mas, claro, sempre falando com o teu psiquiatra, né? Com quem tá te acompanhando, né? Amo como o senhor explica. Muito obrigado, gente. Geralmente durmo das 3 às 10. Por volta das 8 horas eu vejo muita coisa no meu REM. E acordo mal quando acontece isso. O que fazer? Eu acho que o que tu queres dizer aqui é que durante o sono REM tu tem muitos sonhos, deve ser isso, né? Que é o período realmente que a gente mais sonha. E quanto mais perto do despertar, é a característica da gente sonhar mais, né? Por isso que a gente tem a tendência a lembrar dos sonhos, muitas vezes, né? Se for pesadelos e for muito desagradável, estiver muito ruim, assim, tem medicações, sim, que alteram o sono REM, que tu tem uma tendência a sonhar menos. Agora, sonhar é bom, tá? Sonhar é sinal de que o teu cérebro, de alguma forma, está querendo elaborar coisas da tua vida, né? Então, acho que e é sinal de, muitas vezes é sinal de saúde. Claro, quando não é terror noturno, quando não é pesadelos muito graves, né, muito frequentes, assim. Mas, de forma geral, sonhar é sinal de que a tua cabeça está funcionando adequadamente, assim, tá? E claro, a psicanálise, né, gente? Eu já ia não falar aqui. A psicanálise analisa, né, os sonhos, vamos dizer assim, é o teu inconsciente se manifestando. Então, se tem a disponibilidade, tem recursos para ir, né, fazer uma análise, eu acho interessante para saber o que significam os teus sonhos. Certamente isso vai te mostrar coisas da tua vida, coisas para, enfim, para tu pensar em relação aos teus conflitos e tal. Acho que é muito útil, tá? Café prejudica o sono, eu tomo remédio para dormir e gosto muito de café. Bom, aí é contraditório, né? Porque tu vai se encher de café e depois vai precisar de mais remédio para dormir. Tem café descafeinado, por exemplo, né? Pode tomar à vontade, daí não teria problema. Isso é uma das coisas assim, gente, às vezes acaba que a gente vai aumentando dose, e a pessoa vai usando substância, fumar cigarro, né? Muitas vezes assim, acorda de noite para ir fumar, né?
Então, o cigarro acelera, a nicotina acelera, então vai tirar teu sono. Então, falando assim um pouco de higiene do sono, né? Evitar de comer muito tarde, evitar de fazer atividade física muito tarde, evitar de usar substâncias, chá verde, chá preto, chimarrão, café. Toma um banho quente, né, de noite, não usar telas. Hoje em dia é difícil em função das redes sociais, mas assim, não ficar usando Instagram, Facebook, até a hora na cama, né? A cama, utilizar a cama somente para dormir ou para ter relação sexual, né? Não ficar comendo na cama, né? Não fazer jogando, vendo TV, né? Então isso tudo tu vai dando sinal pro teu cérebro de que aquele lugar é um lugar para ficar acordado, entendeu? Então quando tu vai para a cama, ele acha que é um lugar que é para ficar acordado. Então tu tem que criar um ambiente no teu quarto, um ambiente que seja para dormir, né? Então assim, não tá conseguindo dormir, levanta, pega uma revista, né, um livro, vai ler num ambiente calmo, uma luz fraca, né? Então, isso são coisas que a gente pode fazer que ajudam muito na qualidade do sono, né? A questão das telas, principalmente, ela ajuda muito, assim, por exemplo, 1 hora antes de dormir, do horário de dormir, para de usar celular, para de ver TV, entendeu? Pega uma revista, pega um livro, qualquer coisa, alguma coisa que te chame a atenção, fica num ambiente calmo, baixa a luz, bota uma musiquinha calma. Quando tiver com sono, vai para a cama, né? Não consigo, levanta, vai repetindo isso, né? Tem muita gente que não quer tomar remédio. E assim, não dormir eventualmente não tem problema nenhum, gente, tá? Quando eu falo insônia, é questão assim de dias que não consegue dormir, né? E começa realmente a prejudicar a saúde mental. Mas assim, uma noite que a cada, sei lá, uma vez por mês, uma vez, sei lá quanto tempo não consegue dormir, isso não é insônia. Então, esses hábitos, vamos dizer assim, né, de higiene do sono ajudam muito, tá? Qual remédio você indica para induzir? Eu tomo Neosine, Bromazepam. Olha, depende do caso, não tem como não tem como eu indicar um remédio genérico assim. Cada caso é um caso, cada momento a gente utiliza, né? O Torval, o ácido valproico, pode ser utilizado em alguns casos, sim, né, para sono, ele dá sono, inclusive, né? O Neosine, ele mantém o sono, mas não induz. O Bromazepam dá sono, mas não induz. Torval XR apenas para estabilizar a bipolaridade borderline. Não deixa de estar certo, mas assim, o Neosine, ele dá bastante sonolência, né? O Bromazepam também dá bastante sonolência, né? Tem indicação para um medicamento que induz o sono? Os indutores do sono são os drogas Z, como eu falei para vocês, e os hipnóticos benzodiazepínicos, que são os de curta duração, né? Que seriam o lorazepam, o dormonídeo, como alguém falou, tá? Tomo Zolpidem há 3 anos e não consigo mais dormir sem tomar, mas já estou sentindo alguns efeitos como perda de memória. É possível, tá? Então, isso que eu falei para vocês, essas medicações, de forma geral, elas são indicadas para utilizar em curto período de tempo. Então, assim, se não consegue dormir sem medicação, já tentou higiene do sono, não consegue de jeito nenhum, aí a gente tem que... Desculpa. Trocar esses remédios para remédios que tenham menos efeitos colaterais a longo prazo, né? Como eu falei, trazodona, quetiapina. Tomo lentos e tenho sonos anormais. Toda noite sonho com pessoas que nunca vi. Os antidepressivos, alguns antidepressivos têm uma tendência a dar sonhos mais vívidos, né? Então é comum de acontecer isso, tá? Mas os sonhos, de alguma forma, é o nosso inconsciente se manifestando, né? Então, não teria como dizer o que significa isso que tu está me dizendo. Tanto que eu falei para outra pergunta ali, né? Se está em tratamento, em psicoterapia, leva para o terapeuta, que eu acho que sempre enriquece muito uma análise, tá?
Clorpromazina, já falei, clorpromazina é um antipsicótico de primeira geração, tem muitos efeitos colaterais a longo prazo, não é uma boa medicação assim para se utilizar, né? Tem casos que sim, dependência química, por exemplo, é uma boa medicação para se utilizar a longo prazo, tá? Lorazepam, o médico disse que é para eu fazer acompanhamento com psicólogo, depois eu tirar o remédio aos poucos até ficar sem. Tá bem, eu acho que é uma boa alternativa. Psicoterapia, análise é uma boa alternativa sempre, né? Para quem quer parar de usar a medicação. Tem casos que não dá, óbvio, né, gente? Mas, assim, muita gente que começa tratamento medicamentoso, depois vai para uma análise, começa a se analisar, muita gente consegue ou diminuir a medicação ou até mesmo, muitas vezes, também parar com o remédio, tá? Não tomo remédio para dormir, prefiro ficar sem dormir. Uma hora o sono chega. Perfeito, né? E se tu coloca essa frase, né? Se a gente pensar em colocar uma higiene do sono em cima disso, melhor, né? Às vezes tomo 2 na noite conforme passa o efeito. Acaba. Daí isso já é um sinal de tolerância, vamos dizer assim, não de dependência. Mas a tolerância à medicação é uma das características da dependência química. Então começa assim, antes era um comprimido, agora é outro comprimido, são 2, aí tem que tomar um no meio da noite. Isso é um sinal de tolerância ao remédio, que essas medicações tendem a fazer isso a longo prazo, tá? Existem remédios para compulsão além do amato, compulsão alimentar existem. Depende de quais os sintomas que o paciente tem para suspender a medicação. Depende da medicação, depende do caso, não tem como dizer assim. O Neosine mantém o meu sono, mas não induz. Esse aqui eu já li. Teria algum para induzir o sono no meu caso? Clorpromazina, já falei. Dormonide causa dependência? Pode causar sim. Boa noite, doutor Yuri. Eu gosto muito de assistir às lives referente à psiquiatria, pois entrei num quadro de ataxia, por isso precisei procurar medicina psiquiátrica por ter tido tanto. Muito obrigado, gente. O silêncio me dá agonia, eu só durmo com a TV ligada. Isso é comum, né? E agora, eu nunca usei, né? Mas eu sei que alguns pacientes já me relataram, enfim. Tem uns aplicativos, né? Que tu coloca músicas, assim, relaxantes, músicas para induzir o sono. Acredito que é uma boa técnica também, né? Só consigo dormir com a prazolam. Tem outras opções, tem que procurar uma segunda opinião aí, reavaliar, enfim, né? Desvenlafaxina e sertralina para depressão, ambas funcionam. Amo escutá-lo, muito obrigado, Márcia. Transtorno pode tomar quetiapina? Um dia para de tomar quetiapina? Assim, isso eu já falei em relação ao transtorno bipolar, né? Tem casos, depende do caso, assim, mas assim, a longo prazo tem gente que consegue, sim, ir diminuindo a medicação, aliado a uma análise, uma psicoterapia. Isso tem, sim, um potencial de ajudar bastante, de poder diminuir medicação. Então, cada caso é um caso, gente. Indicação, insônia crônica, usar drogas Z 3 vezes por semana. Mas não vejo isso funcionar muito. Quando a insônia está associada a outros transtornos, tento usar por um pequeno período. Isso que eu falei para vocês, quando está associado a outros transtornos psiquiátricos, a gente sempre tenta utilizar algo que já faz o tratamento, por exemplo, da depressão, do transtorno bipolar, que já vai dar sono, entendeu?
Sempre tentando usar a mínima dose, a mínima quantidade de medicação possível. Tomo clonazepam, quetiapina, risperidona e lítio. Não estou menstruando e sai leite. Isso tudo que pode estar acontecendo é uma hiperprolactinemia, tá? Tu tem que procurar o médico que está te acompanhando, porque é importante ele reavaliar isso e trocar as medicações, tá? Principalmente a risperidona. Obrigado, doutor. Amo suas explicações. Excelente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Queria trocar, por exemplo, qual? Depende, Raquel. Não posso indicar medicação sem te conhecer, tá? Mas eu acho que é importante. A mato muitas vezes a gente utiliza, a mato é um anticonvulsivante, estabilizador do humor, e a gente utiliza muitas vezes em adjuvante para controle de peso, junto com outras medicações, tá? Tomo 30 gotas de clonazepam e não faz mais efeito. Então, é isso que eu estou falando da tolerância, né? A gente vai aumentando, daqui a pouco o remédio para de fazer efeito, ou cada vez dose mais alta. Tem que reavaliar, procura o teu médico, vê outras estratégias de tratamento, tá? Só não fica nisso, tomando por conta cada vez mais. Também, mesma coisa, gente, toma o Zolpidem, não faz mais efeito, procura, reavalia, né? Não fica por conta, cada vez aumentando mais a dose, tá? Se o médico dizer a uma pessoa que vai tomar remédio controlado por 3 meses pelo resto da vida, eu tomo remédio controlado há 4 anos. Cada caso é um caso, tá? Adoro suas lives, você é bem direto nas respostas. Muito obrigado. Quando nada mais funciona para depressão. E aí depende, né? Eu falo muito da questão da psicoterapia, de buscar ajuda. Psicoterapia aliada a tratamento medicamentoso, ela é muito mais eficaz do que usar só medicação, por exemplo. Então, indicaria buscar isso, assim, tá? 2 comprimidos de Donarim é suficiente? Depende do caso. Com o tempo, o uso de quetiapina e lítio pode gerar ansiedade ou até mesmo uma fome sem fim. As 2 medicações têm característica de aumentar o apetite, então pode ser sim do remédio, tá? Obrigado, doutor, pelas lives, não para com o remédio, sempre voltar no teu psiquiatra. Se, vamos dizer assim, não está satisfeito com a conduta, procure uma segunda opinião, tá? O objetivo de falar sobre as medicações é esclarecer, né? Não é para não é para mandar ninguém tomar nada, não é para indicar medicação. Tá em dúvida, tá insatisfeito com o tratamento, vai numa segunda opinião, retorna no teu psiquiatra para rever essas questões, tá? Gente, estamos no horário aí, ficamos quase 1 hora aqui. Agradeço muito aí a audiência de vocês estarem aqui comigo, eu acho fantástico, assim, tá? Para mim é muito gratificante, muito satisfatório, tá? Daqui 15 dias eu volto para uma outra live, tá? Semana que vem, véspera de feriado, eu não vou me dar feriado já desde terça-feira à noite. Então, daqui 15 dias eu retorno com uma nova live. Espero vocês todos. Muito obrigado de coração mesmo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? E um grande abraço. Espero vocês, então, daqui 15 dias para um novo assunto, tá? E espero que tenham gostado. Quem não conseguir responder, quem achou que não, né, ficou com dúvidas e questões, mande ali por mensagem, que assim que possível eu respondo para vocês. Certo, gente? Muito obrigado aí. Um grande abraço.